E aí galera, tudo bom? A gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, porque na época ninguém sabia que ia ter uma segunda, que teve seu início em 1914 com o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, Bósnia. E como isso se deu com esse assassinato, houve uma desconfiança por parte do Império Austro-Húngaro, isso gerou conflitos e houve uma declaração oficial de guerra, o que mobilizou as alianças, né? A Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia e a Tríplice Aliança com a Alemanha, Áustria e Itália. Vale ressaltar que a Itália sai em 1915, ela muda de lado, e a Rússia, em 1917, ela também retira-se da guerra devido a uma questão interna, a uma guerra civil que estoura nela em 1917. Mas vamos entender um pouco esse conceito da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial se dividia em três. A primeira etapa, chamada de Guerra de Movimento, que visava a busca de o movimento das tropas para pontos estratégicos, e a segunda etapa, chamada de Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras, que baseava-se principalmente no cavar, na organização de trincheiras em territórios estratégicos. Como assim? Trincheiras eram valas de terra cobertas com sacos de areia, arame, que mantinham posição dentro de um determinado território, e essas nações em guerra lutavam dos dois lados para garantir posição. Se formava quase como se um labirinto, né, umas valas que visavam manter posição. Esse foi o período mais estável da guerra, né, de luta, poderio militar mais equilibrado, chamamos de período mais equilibrado da guerra. Vale ressaltar que as trincheiras eram situações muito insalubres, como assim? A condição de vida lá era muito difícil. Primeiro porque eles ficavam por dias nessas trincheiras, com acesso a comida, alguns feridos, para vocês terem uma ideia, alguns feridos, por não ter acesso médico, antibióticos, eles acabavam, as suas feridas acabavam inflamando, infeccionando, e alguns perdiam até os membros por causa de que apodrecia o membro à base da infecção. Então, há um transtorno não apenas físico, mas psicológico muito grande nesse período. E aí, a última etapa, que finda a Primeira Guerra Mundial, que é com a saída da Rússia, os Estados Unidos entra no lugar e aí dá mais força para a Tríplice Entente, uma vez que os Estados Unidos era um país do outro lado do Atlântico, então ele não estava ativo na guerra e não era atingido, e também entrou depois, então estava a todo vapor, o que gerou mais força para a Tríplice Entente, e a Alemanha acabou em 1918 pedindo armistício, que é o quê? O render de armas, né? Com o Tratado de Versalhes ocorrido, que define o desfecho da guerra, a Alemanha acabou saindo como a principal vilã e com os maiores contas dessa guerra. Ela teve que pagar indenização às nações vencedoras, ela não teve mais acesso ela não podia mais ter exército, houve ocupação dentro do seu território, e isso tudo contribui para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente entende a Primeira Guerra Mundial como três etapas: um conflito armado dentro da Europa, e a grande reviravolta é a entrada dos Estados Unidos em 1917. Então tudo isso contribui para a concretização desse período. Então, a partir desse momento tem a Liga das Nações, que é voltada justamente para não ter guerras, mas aí a gente vai enfrentar a crise de 1929, há uma série de conflitos que leva para a Segunda Guerra Mundial, mas precisa-se entender que na Primeira Guerra Mundial houve-se muitas pontas soltas, como a própria Rússia, a questão com a Alemanha, a Itália. Nesse período surge partidos populistas, pessoas que assim começa a surgir ditaduras como o fascismo e o nazismo. Isso tudo contribui para a Segunda Guerra Mundial.